dias depois de emocionar e amedrontar o mundo inteiro, o acidente nuclear de Chernobyl na União Soviética continua a provocar polêmica, debates pela imprensa e muita discussão entre médicos, especialistas em energia nuclear e ecologistas. Esta semana, uma revelação de grande impacto. O Dr. John Goffman, professor emérito de Física Médica da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, disse que pelo menos 1 milhão de pessoas vão morrer de câncer nos próximos 70 anos na União Soviética e na Europa por causa da radioatividade de Chernobyl. 8 dias atrás, a TV dos Estados Unidos entrevistou o Dr. Robert Gale, o médico americano convidado pelo governo soviético para tratar das vítimas do acidente. About plans we've had for responding to nuclear power station accidents. E anteontem o governo soviético divulgou a última estatística do número total de mortos, de feridos e de pessoas que vão precisar de acompanhamento médico para o resto da vida. 26 de abril. Nesse dia, um sábado, os técnicos de Chernobyl foram surpreendidos por uma situação de emergência num dos 4 reatores da usina nuclear. O problema foi se agravando e, pouco a pouco, os técnicos perdiam o controle da situação. Até que o pior aconteceu. O núcleo do reator número 4 fundiu por falha no sistema de refrigeração. O calor de 3.000 graus provocou então um incêndio e uma explosão química que destruiu o prédio parcialmente. A explosão aconteceu assim, segundo uma concepção artística de técnicos americanos. O acidente matou na hora 2 pessoas e feriu 197. Mas o pior ainda estava por vir. A explosão jogou na atmosfera uma gigantesca nuvem radioativa. Em poucos dias, levada pelo vento, a nuvem se estendeu por quase toda a Europa. 12 países foram atingidos. O primeiro país europeu a sentir os efeitos da radioatividade foi a Suécia, a 1.100 quilômetros de Chernobyl. Isso aconteceu 2 dias após o acidente, quando ele ainda não havia sido revelado ao mundo pelo governo soviético. Durante uma inspeção de rotina, os engenheiros da usina nuclear sueca de Forsmark levaram um grande susto. Todos os funcionários tinham nas roupas níveis elevadíssimos de radioatividade. Temendo a existência de algum vazamento na usina, os engenheiros acionaram imediatamente a engrenagem de segurança atômica. Os 600 funcionários da usina foram logo removidos por medida de precaução. O problema só foi esclarecido na terça-feira de manhã, isto é, 2 dias depois, quando a nuvem radioativa já havia atingido também a Finlândia, a Noruega e a Dinamarca. Enfim, o governo soviético admitia que ocorrera um acidente num dos 50 reatores em operação no país, o da usina de Chernobyl, perto de Kiev, na República Socialista da Ucrânia. Começou então em toda a Europa uma verdadeira luta para se tentar diminuir as consequências do desastre. A comunidade econômica europeia suspendeu imediatamente as importações de alimentos frescos vindos do leste europeu. A Iugoslávia cancelou a construção de uma usina nuclear. Na Polônia, um dos países mais atingidos pela nuvem radioativa, todas as crianças tiveram que tomar iodeto de potássio para prevenir os efeitos da radioatividade. Em Viena, capital da Áustria, uma conferência para estudar as causas e consequências do desastre de Chernobyl reuniu representantes de 60 países do mundo inteiro. Na Suécia e na Alemanha Ocidental, houve manifestações ecológicas e antinucleares. Na União Soviética, as providências começaram a ser tomadas no dia seguinte ao desastre. Um corpo de voluntários removeu mais de 100.000 moradores de Chernobyl e cidades vizinhas. Foram todos transportados para Kiev, a terceira cidade soviética, com 3.500.000 habitantes, a 80 quilômetros de distância. Vejam só como é que ficou este enorme conjunto habitacional nas proximidades da usina. Parecia uma cidade fantasma. Falando em rede nacional de televisão, o presidente soviético Mikhail Gorbachev explicou as providências que estavam sendo tomadas e pediu que todo o povo ajudasse as vítimas do acidente. Em Kiev, os técnicos passaram a fazer testes na água e nos alimentos para medir a contaminação pela radioatividade. Apesar da gravidade do desastre, a cidade continuou levando uma vida aparentemente normal. Nos parques, nas ruas, as pessoas não mostravam medo ou tensão por causa da explosão do reator. Depois da transferência da população de Chernobyl e cidades próximas, restava a tarefa mais difícil, mais perigosa: isolar e resfriar o reator nuclear que pegou fogo. O objetivo era evitar a chamada Síndrome da China, teoria segundo a qual o núcleo do reator não para de derreter e atravessa a Terra de um lado ao outro.
Os técnicos concluíram que só havia um jeito de evitar a tragédia maior: isolar o reator número 4 numa verdadeira sepultura de concreto, areia e chumbo, mantendo no interior um sistema especial de resfriamento. Mesmo assim, segundo os especialistas, somente depois de alguns séculos o perigo de contaminação terá passado. Vocês vão ver agora imagens inéditas de Chernobyl logo após o desastre nuclear. São imagens da TV soviética, onde aparecem os primeiros médicos, operários e técnicos que entraram na usina após o acidente. Estes homens foram todos condecorados como heróis do povo soviético. A primeira imagem: uma equipe de técnicos e cientistas sobrevoa a usina de helicóptero. Repare só no estrago provocado pela explosão e o incêndio do reator. Na operação de limpeza da usina, todo cuidado é pouco. O trator é operado por controle remoto para que o tratorista não se exponha. É bom lembrar que muitos destes trabalhadores estão hoje hospitalizados, correndo sério risco de vida por causa da exposição prolongada à radioatividade. Aqui, um momento de grande emoção. Os primeiros médicos e cientistas soviéticos entram na usina no dia seguinte ao acidente. E a vista aérea de um dos conjuntos habitacionais erguidos às pressas perto de Kiev para abrigar as pessoas que moravam em Chernobyl. Estas imagens da TV soviética foram mostradas no Brasil. É uma equipe treinando para a operação de sepultamento do reator. A areia, o chumbo e o concreto teriam que ser jogados do alto de helicópteros militares numa operação de grande precisão. Aqui, a operação real, que até hoje não foi concluída. Além de isolar o reator, foi preciso cobrir com uma camada de asfalto uma enorme área altamente contaminada pela radioatividade nos arredores da usina. Durante muitos anos, ninguém poderá consumir nenhum alimento de origem animal ou vegetal proveniente de Chernobyl. Enquanto era concluída a operação de isolamento do reator número 4, os médicos soviéticos tratavam das vítimas.